Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Deus nosso Pai, que nos criou e criou as leis que nos regem a vida. Sabemos que Sua misericórdia nos libertará das trevas de nossos erros. Sabemos que Sua justiça nos permitirá o entendimento da perfeição de todas as coisas. Sabemos que Sua compaixão nos levará a esquecer os momentos dolorosos de nossos enganos e erros a que nos entregamos. Sabemos, enfim, que converterá a ignorância e o ódio que habita em nós em irradiações de sabedoria e de amor pleno. Faça, Senhor, que saibamos semear através da oração e do pensamento irradiações de luz e de paz, e que tenhamos sempre as mãos para o trabalho digno e a coragem para fazer brilhar os bons sentimentos em nós e em nosso próximo. Que a glória de Sua presença esteja aqui neste momento e em todos os lares sintonizados com o Sementeira Cristã. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 632 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. É com muita alegria que recebemos hoje no Sementeira Cristã Carlos Jimenez para uma entrevista. Carlos Jimenez é servidor público estadual, graduado em Direito, com pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo, é comunicador espírita na web rádio Idefran, palestrante espírita, articulista espírita e, como ele diz, espírito em evolução. Frequentador do Grupo Espírita Luz e Amor, do Centro Espírita José Marques Garcia e do Centro Espírita Francisco de Assis. Nós admiramos muito este nosso companheiro, inclusive apresentou aqui na Rádio Idefran, por 2 temporadas, um programa com grande audiência e espetacular para o nosso aprendizado. Roda Viva do Espiritismo, onde ele entrevistou inúmeras personalidades do meio espírita. Assistimos e sempre gostamos muito, Carlos. Para suas redes sociais, o contato é Carlos Jimenez 0. Mas hoje, Carlos, nós assumimos o lugar de entrevistadores e é com grande alegria que o recebemos. Bom dia, prazer muito grande estar aqui com vocês. É muito gostoso para mim, né, que gosto muito de comunicação, vir numa plataforma que é o rádio, né?
aqui no Brasil. Estamos aí completando 100 anos, né? Desde 1922, primeira transmissão no 7 de setembro aqui no Brasil. E no mundo, há muito tempo já, a invenção de um italiano, né? O rádio. E muita coisa surgiu, televisão, internet, redes sociais. E nós estamos aqui, dentro de uma rádio espírita, que nos traz muita alegria em razão disso, né? Com um projeto novo aí do Idefran, na Web Rádio Espírita Idefran, e nesse programa especialmente, que a gente estava sempre acostumado a ouvir no dial convencional, né? A gente estava lá na rádio aberta, na rádio AM, a gente, quantas vezes eu ouvi essas duas vozes, que hoje eu tenho o prazer aqui de estar sentado na mesa do outro lado do rádio, ouvindo muitos ensinamentos, muitas reflexões espíritas. Então é um prazer muito grande, estou muito feliz de estar aqui e agradeço pelo convite. Carlos Jimenez, o prazer é todo nosso. Vamos lá, a primeira pergunta: como o Espiritismo surgiu na sua vida? Bom, eu comecei no Espiritismo por volta dos meus 11, 12 anos de idade, mas foi assim, uma entrada, uma participação até um pouco diferente. Naquela época, década de 80, segunda metade da década de 80, a minha mãe foi a um centro espírita porque era média ostensiva e precisava trabalhar sua mediunidade, que de certa forma estava até atrapalhando. E aí, naquela época, na cidade, na grande Ituverava, aliás, deixar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ituverava, da cidade de Ituverava, que está ouvindo aqui, sei que tem muita gente que ouve Sementeira Cristã. E aí eu fui acompanhando ela. Era um centro espírita muito humilde, muito caseiro, ficava no fundo da casa da dirigente, a dona Cida. Era o Centro Espírita, salvo engano, São Judas Tadeu, um nome até voltado ao catolicismo, mas era um centro espírita, e tinha aquela reunião prática mediúnica aberta. Como é que funcionava? Os médios sentavam-se na mesa, né? A chamada mesa branca, né? Uhum. Depois a gente soube que, através dos estudos, que não tem nada a ver cor de mesa, coisa nenhuma, mas naquela época dizia-se mesa branca, sentava-se os médios lá na frente e a plateia, o público, sentava logo atrás. Então era uma reunião pública mediúnica aberta, e a minha mãe, só logo nas primeiras oportunidades que foi em razão do transe mediúnico que ocorreu com ela, já foi convidada a sentar-se à mesa, e ela começou a vivenciar aquilo, e eu comecei a ir com ela. Tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, e comecei a vivenciar ali o espiritismo e ver como é que funcionava, né? Naquela forma que acontecia à época, né? Mas era o que tinha. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos, aí tomar passe, ver muito comunicação psicofônica, etc. E aí, passado isso, aí não sei por que minha mãe não se identificou mais com a doutrina, deixou de ir, foi para o catolicismo. Eu também fiz o famoso catecismo lá na Igreja Católica, fiz a crisma na Igreja Católica e segui um bom tempo no catolicismo, mas sempre tive uma simpatia muito grande pela doutrina espírita. Gostava de ler, né? O que eu lia eu concordava, né, com principalmente os relatos mediúnicos, as cartas psicografadas. E aí em 2003 a minha esposa foi me buscar lá em Ituverava. Eu disse buscar porque nós moramos hoje em Franca, ela é de Franca, mas nós nos conhecemos lá em Ituverava, porque ela tem parentes lá, né? Então eu sempre brinco que ela foi me buscar lá, porque ela foi me salvar. Sim. E aí nós nos conhecemos em 2003, começamos a namorar, a minha esposa Karina. E aí eu vim para cá e a mãe dela era uma espírita praticante, ela também espírita praticante. E como eu sempre tive uma certa simpatia, comecei a também frequentar com ela o espiritismo. Então eu digo que o culpado hoje eu estar aqui falando é minha esposa, a Karina, que me trouxe por espiritismo, confirmou. E aí anjo bom, nós passamos. Vejam como as coisas claro que eu ia dizer isso, né? Porque todo mundo tem o seu anjo guardião, né? Que está desencarnado, está ao nosso lado. Eu, além de ter o meu desencarnado, tenho o meu encarnado, que é minha esposa, a Karina. E aí a gente começou a frequentar, eu lembro a época, reunião, sábado de manhã, no Centro Espírita Esperança e Fé, né? Que todo mundo trata carinhosamente de Nova Era. Sábado de manhã, reuniões do Sr. José Ramon Ribeiro, das 11h30, meio-dia e meia, na qual ele estudava os livros lá da série de Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. E tinha um comentário, e a gente gostou muito daquilo, e a partir daí a gente começou a frequentar, estudar e crescer dentro da doutrina, né? E aí não parei mais e estou aqui hoje conversando com vocês. Que beleza, né, Carlos? E hoje é atuante, conhecemos seu trabalho, isso é muito bom. Mas deixa eu te perguntar, em razão da pandemia, nós que vivemos esse período, muitos estudos, eventos espíritas tiveram que ser remoto, né, online.
Você acha que este formato é um caminho sem volta para a doutrina espírita? Sem dúvida. Nós tivemos uma introdução, no meu ponto de vista, até abrupta em relação às tecnologias, às formas de comunicação tecnologia. E, inclusive, a gente tem como exemplo aqui a própria Web Rádio Idefran, né? Nós tínhamos um projeto inicial de se fazer uma Web Rádio Espírita somente de áudio, né? Ia ser só o áudio, tudo presencial, como nós estamos fazendo aqui agora. Mas aí veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptarmos, porque aí passamos a utilizar as videoconferências e colocar isso até no canal do Idefran Vídeos no YouTube. Então, além do áudio, nós passamos a ter também a imagem em razão disso. E a pandemia fez com que os centros se reinventassem tecnologicamente, nós de todas as formas, em todo o ambiente profissional, até familiar, né? Muitos, tivemos em 2020 o Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, muita gente se comunicou de forma online, fizeram às vezes conferências com as famílias porque não podiam se encontrar em razão das circunstâncias que havia à época. E nós espíritas soubemos, de certa forma, navegar nessa onda, até relativamente bem, a meu ponto de vista. Nós não ficamos para trás nesse bonde, não, nós conseguimos... Foi meio na marra, viu, Carlos? Foi a força, a verdade, foi muito. Que a gente tinha dificuldade, não conhecia o mecanismo. Mas é isso aí que foi um ponto interessante, porque se a gente esperasse uma introdução natural, na minha opinião, tranquilamente seria de 20 a 30 anos para chegar ao estágio que nós fizemos hoje. Em 2 anos nós estamos nesse estágio, porque justamente a senhora falou, fomos obrigados, principalmente na casa espírita. Muitas casas espíritas são conservadoras. E aí sempre surgiu, mas se fizesse um estudo online, não, mas isso não dá certo, não estamos acostumados, ninguém sabe mexer. Mas sempre tinha gente com uma visão assim, mais, vamos dizer, avançada, que ajudava, né? Sim, sempre teve aí os Antônio Carlos Essado da vida, um abraço aí, deve estar ouvindo a gente, que inclusive o canal aqui do Idefran Vídeos foi ele, um precursor, ele sempre lutou por isso. Eu lembro que ele gravava-se, quando estava no dial convencional da rádio, da Sementeira Cristã, ele gravava e fazia questão depois de postar no YouTube. Então, sempre tivemos pessoas que sempre inovaram tecnologicamente. Mas eu digo assim, a grande maioria sempre foi refratária às novas tecnologias. O espiritismo é muito conservador nesse ponto. E aí, nós tivemos, através dessa obrigação, ou era ou não era, ou era dessa forma ou não era, então nós começamos a aprender. Muita gente não tinha sabido o que era YouTube, não sabia o que era Zoom, não sabia o que era Google Meet, não sabia o que era... Tivemos que aprender. Aprendemos, enfim, navegamos nessa onda. E aí a pergunta especificamente, entrando na resposta da pergunta, é um ponto sem volta? É um ponto sem volta. Aqueles que não se adaptarem mais a isso ficarão refratários. Porque qual que era a sistemática quando eu comecei na doutrina lá, que não faz tanto tempo, vai fazer 20 anos o ano que vem, em 2003. Você vinha aqui no Idefran Biblioteca, você pegava um VHS de uma palestra do Haroldo, do Haroldo nem falava, você ganhava, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros. Levava para sua casa, assistia no seu videocassete. Hoje, você consegue acompanhar um evento online do Divaldo lá, na Mansão do Caminho em Salvador, dentro da sua casa, em qualquer horário. Então, e quem não acompanhar isso vai ficar para trás. Porque hoje, assim, aí a gente entra já num outro ponto, a gente precisa conversar um pouco mais à frente, se discutir o que é um evento espírita hoje. Até que ponto é interessante fazer eventos espíritas presenciais. Porque com todo respeito àqueles que ainda prezam pelas chamadas semanas de palestras, mas o que faz uma pessoa hoje espírita sair do ambiente, do conforto do seu lar, para ir em determinado auditório, seja ele qual for, para assistir alguém, tem que ser alguém muito bom. Tem que ser alguém que traga muito conteúdo. Porque esse formato que funcionou na década de 80 e na década de 90, hoje já não funciona mais. Daí porque é um ponto sem volta. Então, as questões tecnológicas e de transmissão, e aí nós estamos aqui dentro da Rádio Idefran, que foi pensado como rádio, mas hoje nós estamos muito mais próximo de uma TV. O programa Sementeira Cristã ainda não tem imagem, mas eu tenho certeza que vocês vão ter que colocar a imagem em um determinado ponto, ainda que assim... Vou deixar para os novos. A imagem que nós falamos não é a imagem editada, bonitinha, mas colocar uma câmera, porque para quem ouve é mais e mesmo agradável, assiste, né? Você tem a possibilidade. E nós somos muito visuais, né? Os espíritos em evolução muito visuais. Então, assim, é um ponto sem volta? Sem dúvida nenhuma. É um ponto sem volta, que na minha opinião veio para ajudar. Agora, carece de aperfeiçoamento, carece de reparos, carece de crescimento, carece de profissionalização em todos os aspectos. E as casas espíritas especificamente, na minha opinião, em vez de se investir em grandes sedes presenciais, materiais, que tem um custo, de manutenção necessária, tem que começar a investir em estúdios. Nós estamos aqui no estúdio da rádio, que tem aqui, sei lá, 12, 15 metros quadrados, não dá nem isso.
Então, nós estamos aqui transmitindo e quantas pessoas estão ouvindo a gente, estão falando. Então, o futuro da casa espírita é esse. Mas eu perguntaria, você acha que pode levar a um comodismo? Não, eu acho que assim, não haverá comodismo, porque o fato de você estar em sua casa, até a tecnologia veio para quê? A tecnologia veio para ajudar a facilitar a gente. O que é a tecnologia? Você consegue fazer 2, 3 coisas em menos tempo do que você fazer presencialmente, o deslocamento. E olha assim, nós estamos numa cidade, Franca, 400 mil habitantes, relativamente porte médio para pequeno. Agora imaginemos uma cidade de São Paulo e qualquer outra capital, que a pessoa tem que se deslocar, que ela tem que ir para determinado. Então, o fato de fazer online, em vez de afastar os espíritos, de certa forma, potencializou. Eu cito o caso do Alberto Almeida. Alberto Almeida, na época da pandemia, eu vi, num dia, que ele fez 4, 5, 6 eventos online. Para cada lugar ele falava. Então, por quê? Porque ele estava sentado no escritório da casa dele. Agora eu vou atender o pessoal do Acre. Agora eu atendo o pessoal de São Paulo. Agora eu vou falar com o pessoal do Paraná. Não, agora eu vou falar com o pessoal de Brasília. Agora eu vou... Quer dizer, né? Ele ficava rodando ali os links. Quantas pessoas ele atingiu? Então, se a gente pensar nesse aspecto especificamente, ela é muito mais abrangente. Então, assim, voltando na questão do comodismo, assim, porque aí o espírita agora não quer sair de casa, quer fazer tudo online, não quer assistir mais palestra presencial. E aí esse é o ponto que eu gostaria de discutir, assim, e a gente pensar, porque o que falta, na minha opinião, na doutrina espírita é uma autocrítica muito grande. Em que sentido? Até que ponto nós acertamos, até que ponto nós erramos? Os eventos, o formato pensado a década de 80, ele tem que ser repensado nos anos 2022. Mas, Carlos Schmitz, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento, a doutrina espírita carece de evolução ou o estágio atual é aceitável? Legal, a gente já consegue entrar nessa resposta, até para terminar outra e já encaminhar essa. Nós precisamos evoluir, Euridice, muito. Em que sentido? Primeiro, nós estamos mais conectados com o mundo, porque o espírita... Por mais que a doutrina espírita nos pregue uma evolução pessoal, mas isso só será sentido se ela refletir no coletivo. E aí, evidentemente, nós temos que participar mais do debate político, social, econômico, em termos de planejamento de futuro. Para quê? Para a gente colocar as ideias que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, das leis morais, das leis de sociedade, para a prática. Porque se eu dominar teoricamente tudo, mas eu não colocar em prática na minha vida, não adianta nada. Conta uma historinha rápida aqui, que eu conto até em palestra, vou pedir licença. Tinha deflagrado a guerra Ucrânia-Rússia, que ainda existe, infelizmente, há mais de 100 e tantos dias. E nós estávamos conversando sobre isso num grupo de pessoas e todos nós, naquele momento, chegamos à conclusão que o ser humano está muito egoísta ainda, crescemos de evoluir, muito egocentrista. Só que naquele grupo que a gente tinha acabado de conversar 2 minutos atrás, um outro falou, eu vou fazer minha parte agora, não vou esperar o outro que a gente tinha combinado de esperar, não. Quer dizer, tínhamos acabado de falar teoricamente que o mundo está egoísta e egocentrista, quando tinha condições de colocar em prática um pensamento contrário, de ser mais fraterno e coletivo, a pessoa, né, as pessoas ali, o grupo, resolveu o quê? Pensar em si próprio. Então esse é o nosso ponto. Que ponto a doutrina espírita precisa evoluir? Nesse sentido. O fato de eu não atender mais a forma como era antiga, não é uma sinalização que o espírito está deixando de ser espírito, que o espírito está preguiçoso, que o espírito não quer mais. Mas há uma sinalização de forma geral que aquele formato não funciona mais, aquele sistema não funciona mais. Por que o cemitério cristão está tanto tempo no ar, está tanto tempo na ativa? Porque é um formato que funciona. A partir do momento que cair, que não tiver mais adesão de ouvintes, tiver mais participação, tem que ser repensado o formato. E a vida da gente é isso. A vida de ser espírito em evolução é justamente isso. Qual que é o princípio da doutrina espírita? Que o Carlos Gimenez, que quando encarnou, que entrou no berço, ele seja pior que o Carlos Gimenez que vai para o túmulo. Ou seja, o Carlos Gimenez que deixar o planeta Terra, que deixar essa atual encarnação, ele tem que ser melhor do que o Carlos Gimenez que entrou. E a doutrina espírita falta autocrítica nesse ponto. Com todo o respeito aos nossos irmãos, existe muita gente conservadora, fechada a posicionamentos passados, que deu certo numa época. A gente não pode... Não vamos desmerecer, mas tudo evolui. Não podemos jogar o bebê fora com a água da banheira. Foram batalhadores, mas as coisas evoluem, as coisas passam. Então hoje, a doutrina espírita precisa crescer muito, voltando até na questão anterior. O que nós precisamos crescer, precisamos evoluir? Redes sociais, plataformas digitais,
os cursos e eventos pensados, né? Eu vejo isso acontecer, e vai uma crítica aqui específica, eu vejo acontecer, traz determinado palestrante, para não perder, para não aproveitar ele bastante presencialmente, um nome conhecido, expressão nacional, vamos fazer um seminário e uma palestra. Você racha o seminário, você racha a palestra. Porque hoje ninguém vai nos dois eventos. Por que não vai? Porque eu vejo, esse cara que está vindo presencialmente, antes eu não tinha condições de vê-lo, de assisti-lo. Hoje, a maioria dos grandes palestrantes tem redes sociais muito ativas, eu ouço ele todos os dias, a mensagem dele, a qualquer momento, ao vivo, consigo interagir com ele, com a assessoria dele. Então, esses conceitos, né, que fizeram esses grandes eventos físicos, né, voltando lá à questão dos centros espíritas, né, quanto mais o centro espírita tiver uma plataforma voltada para redes sociais, ele vai atingir muito mais gente. E a gente percebeu nos estudos online que muita gente de fora, até de outros países, passaram a estudar com a gente, participar com a gente. Sem dúvida. Porque às vezes tem questão de tempo e facilitou bastante. Então, assim, a doutrina espírita precisa evoluir, né? Eu acho a doutrinariamente falando, não. Mas as pessoas, nós que estamos com a doutrina, nós temos que fazer uma autocrítica muito grande e repensar a nossa forma de agir enquanto movimento, enquanto até sistema religioso. Carlos, por que, em termos gerais, nós temos poucos novos oradores espíritas? Está relacionado ao que eu disse agora há pouco. Alguns irmãos ainda carecem de uma fraternidade maior em relação às novas ideias. E aí, com medo de vir coisa nova e ele não souber lidar com aquilo, ele acaba fechando a porta. Ele não deixa ninguém entrar. Então, quando alguém chega numa casa espírita, um neófito, uma pessoa que está começando agora na doutrina, e você vê que tem potencial, mas eles falam, não, deixa ele estudar um pouquinho mais, deixa ele crescer um pouquinho mais. Eu não vejo por quê. Porque aí entramos num ponto da doutrina espírita que a nossa maior virtude acaba sendo o nosso maior defeito. Na doutrina espírita não existe uma hierarquia solidificada, no qual existe um topo, alguém que pensa fala mais alto o conservadorismo? Não, assim, eu quero dizer assim, não existe uma pessoa que está lá como no topo da pirâmide e fala, o que ele fala é lei. O que é muito bom, porque nós temos a liberdade aqui. Não existe um cargo específico, cargos específicos, no qual, com todo respeito, outras religiões, outras denominações existem, ou seja, eles respeitam determinada pessoa. Então, se aquela pessoa fala que a chuva é sólida, todo mundo acredita e começa a seguir que a chuva é sólida. O espiritismo não existe isso, mas vamos dizer assim, nessa difusão de lideranças do movimento espírita, nem todo mundo bate o bumbo da mesma forma. Nós não temos uma coerência doutrinária. Então, na casa espírita A, quem é novo pode fazer palestra. Na casa espírita B, você tem que ter tantos anos. Na casa espírita C, só fala aquele que sempre falou. Então, nesse ponto, é muito ruim. Porque a doutrina espírita ela é libertária, ela é progressista. Não existe um pré-modelo. Então, assim, primeiro, por que existem poucos oradores espíritas? Primeiro, porque eles não têm espaço. Esse é o primeiro ponto. O pessoal conservador não deixa os novos falarem. Quando deixam, fica todo mundo de olho e olha não para achar virtudes na fala, mas principalmente para corrigir, para achar defeitos. Na vã ilusão de que cabelos brancos, dona Nara, que eu não tenho, quem me conhece sabe que eu não tenho, cabelo branco fosse sinônimo de sabedoria. Realmente. Que rugas nos rostos, né? Pele, falta de colágeno na pele, fosse sinônimo de sabedoria. E não é, né? E a gente sabe que não é. Até mesmo porque o espírito, as pessoas, ainda que estejam numa encarnação nova, que sejamos novos, fisicamente falando, são os espíritos milenários, já temos outras experiências. Então, por que temos poucos? Primeiro, existe pouco espaço, existe pouca abertura. Segundo, existe aí sim entra um comodismo daqueles que acham que já tem pessoas que já estudaram bastante, que tem 30, 40, 50 anos de doutrina espírita, então ele fica ali, ele vai me orientar, eu não preciso me preocupar. E terceiro, aí falta autocrítica, na minha opinião, em relação principalmente a entidades federativas, mas centros espíritas também, porque você tem curso hoje de COEM, mediunidade, você tem curso de estudo sistematizado, EG, estudo aprofundado, EAD, você tem curso de passe, fluidoterapia, você tem curso
né, do Evangelho. De Evangelho, que são os NEPs lá, né, os núcleos de pesquisa do Evangelho. Você tem cursos até para gestantes, mas você não tem curso de oradores. Por que não tem curso de oradores no movimento espírita? Eu não conheço, nunca vi um curso de orador. Nossa, eu fiz uns 3. Então, mas antigamente. Então, mas já faz um tempo. E era curso mesmo ou era um encontro? Encontro. Eram encontros. O que é o encontro? Você vai lá, troca ideia. Por que não tem o curso? Por que ninguém pensou? Por que ninguém se debruçou? E aí entra a história do online, do ponto de... Porque hoje... Vou te convidar. Pode ser feito para criar um lá no Luz de Amor, não. Carlos. Nós podemos montar um lá. Nós podemos... É claro que a gente está até num tom de brincadeira aqui, mas precisa ser pensado em relação a isso, então. A famosa propaganda lá, Tostini vende mais porque fez quem porque vende mais. Nós temos poucos oradores porque nós não damos oportunidade, não tem curso, ou nós não temos curso e orador porque nós não... E aí a gente só vai saber o dia que a gente começar a trabalhar e voltar para isso. Carlos, na sua opinião, qual o ponto da doutrina espírita que é mais belo, mais encantador? Essa é uma questão que sempre me afligiu e sempre eu faço questão de frisar nos bate-papos que a gente faz, né? Me afligiu no sentido positivo da coisa. É a liberdade da doutrina espírita. O que a doutrina espírita espera, ou prescreve, ou determina, ou ensina pra gente? Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Ou você pode se omitir da forma que você quiser e do jeito que você quiser. Mas, fazendo ou não fazendo, aquilo vai retornar para você. E aí eu não preciso ficar engessado em relação a um código, a uma norma, a uma forma. Todo respeito a algumas correntes religiosas. Tem correntes que falam que você pode comer determinado tipo de carne e você não pode comer determinado tipo de carne. Você pode vestir determinado tipo de roupa, você não pode vestir determinado tipo de roupa. Você pode assistir. Eu lembro que isso até era mais forte, na década de 80. Eu lembro na escola, tinha um amiguinho meu, era determinada religião, e eu falava, você viu na televisão ontem o desenho? Passou, ele falou, não, lá em casa não tem televisão. Mas por que não tem televisão na sua casa? 6, 7 anos de idade. Não tem porque a religião que a gente faz lá, a gente não pode ter religião em casa, né? E aquilo me marcou muito, para uma criança, 6, 7 anos, que tinha desenho, Caverna do Dragão, os Smurfs, né? O perigo que tem isso. Então algumas religiões fazem esse engessamento. Algumas religiões você pode comemorar determinadas datas, outras você não pode comemorar outra determinada. A doutrina espírita, eu desafio a qualquer um me mostrar onde Kardec falou que a gente pode fazer o que a gente não pode. Kardec não. A espiritualidade falou que a gente pode fazer o que não pode fazer. A espiritualidade explicou pra gente no Livro dos Espíritos, através das indagações de Allan Kardec, o que deve. O que aconteceria se fizesse isso ou se fizesse aquilo. O que é bom. E aí deixou pra nós. Tá, tudo bem. A gente é muito... temos um campo muito grande de atuação, mas tem que ter uma referência. A espiritualidade respondeu. Jesus Cristo. Nós somos cristãos. A doutrina, não podemos esquecer disso. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então, quando alguém me pergunta por que você é espírita, eu falo porque eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas a doutrina espírita deixa? Deixa. Agora, eu sei que o que eu fizer, o que eu deixar de fazer, isso tudo vai retornar para mim. Tanto para o lado positivo, as ações positivas que eu faço, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, quanto as deficiências que eu tenho no meu caráter, na minha moralidade. Quanto eu sou egoísta, egocêntrico, maledicente, mentiroso, vaidoso, tudo isso vai retornar para mim de uma forma. E aí, da mesma forma, dá para a gente encaixar em tudo na vida. Então o espírita pode ser político? Pode ser político? Pode ser político. Ele pode ser um candidato a um cargo político. Ele pode ser um astro da música? Pode ser famoso? Pode. Pode ser um artista famoso? Pode. E agora, tudo que ele fizer, ele sabe que aquilo retornará para ele. E principalmente a gente sabe que, né? Tá lá. Me diga o que pensas, o que falas, que eu te direi com quem andas, né? Aí nós tivemos, através de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, sintonia. Nós nunca estamos sozinhos, além da gente brincou agora há pouco com o anjo de guarda, com o nosso anjo guardião, mas o que eu penso, o que eu deixo de fazer, vai me trazer comigo um dos meus companheiros espirituais, as pessoas que carregam meus irmãos espirituais, né? Tem Emmanuel lá no Vinha de Luz, na introdução, ele fala, meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento que lhe corresponde à condição evolutiva. Daí porque se eu gosto de assistir filmes de guerra, se eu gosto de ver sangue, se eu gosto de ver notícias ruins, se eu gosto de ouvir músicas com letras
pesadas, com letras, se eu gosto de ficar vendo notícias negativas em relação ao fim de mundo, doenças incuráveis, pestes que vão atacar a humanidade, que nós não vamos ficar... Eu estou conectando com esse tipo de gente. E aí, não adianta, com todo respeito, né, a gente falar, mas minha vida está ruim demais, eu não mudo, eu não vai para frente, a gente não consegue progredir. Ué, nesse padrão, isso chama-se, para quem está ouvindo a gente e não conhece, chama-se padrão vibratório. O meu padrão vibratório não é positivo, as ações e aquilo que acontece comigo. Então, quando eu preciso, sabe aquele negócio, nossa, eu não tenho sorte com nada, tinha uma vaga ali, a hora que eu estou chegando, um cara chegou na minha frente, né? Você acha que não, mas isso tudo contribui. Eu dei um exemplo aqui, até tosco, até pequeno, até... mas a vida da gente é isso. Então eu falo, pô, mas aquele cara tem sorte, hein? Tudo tá certo para ele, na hora certa, ele combina certo, aí a escolha é sua com quem você quer caminhar. Mas então, o ponto principal da doutrina espírita aqui é esse livre-arbítrio, né? Relativizado, né? Porque quando a gente fala livre-arbítrio também, as pessoas interpretam como... Tem alguns, né, os radicais, os talibãs da doutrina, né? Que querem ter uma interpretação muito radical. Falar, mas não é livre-arbítrio, assim, eu não posso fazer. Pode, só que aquilo é relativizado, ele vai voltar para você de alguma forma. A doutrina espírita é maravilhosa, né, Carlos? Eu penso assim, pelos seus princípios, fundamentos, ela é toda bela e encantadora. Então, Carlos, você falou da beleza da doutrina, então, por que você é espírita e não qualquer outra denominação religiosa? Seria isso também? Porque na doutrina espírita eu comecei a entender, e ela me explicou muitos dilemas que existem, né, na existência humana. Ela me explicou por que existe rico, por que existe pobre, por que que nascem pessoas com o corpo, com todos os membros, e nascem pessoas sem determinados membros. Mutilados. Ela me explicou que, por mais que você seja feliz ou seja triste na atual existência, houve outras oportunidades e haverá novas oportunidades. Porque senão não fecha, o sistema não fecha, né? O sistema não fecha. Por que o sistema não fecha? Porque algumas denominações, aí não tem como a gente não comparar para a gente poder entender o raciocínio, mas algumas falam, não, mas é porque Deus quis assim. Pô, mas então a passagem desse plano, né? Vamos dizer assim, se você estivesse dentro de um trem, estivesse viajando, o custo da passagem para uns é bem mais caro, mais custoso, mais sofrido que para outros. Imaginemos as crianças que nascem na África, no Gabão, que nascem sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que morar. E por que eu, Carlos Mendes, nasci aqui, e numa família muito humilde, diga-se de passagem, mas eu tive a minha cama, tive o meu quarto, tive o meu leite, e outros não tiveram, né? Se a gente ficar fechado assim, porque Deus é assim, Deus não erra, né? Então, todo respeito, esse Deus é muito injusto. Porque se todos somos filhos do mesmo Deus, então todos nós, de certa forma, estamos sendo guiados por Ele, estamos sendo tratados por Ele, então Ele gosta mais de um do que gosta de outro. E a doutrina espírita me explicou que não é bem assim. É a lógica, Carlos, da doutrina, é a lógica. Existe uma lei de causa e efeito, ação e reação. E eu dizia agora há pouco a questão das afinidades espirituais, da sintonia espiritual, né? E a gente sabe, com todo respeito, né, que a gente não pode, né? E a doutrina espírita não existe, né? A gente tem que dizer aqui, não existe um ser supremo maléfico que atrapalha a minha vida ou que ele vai me colocar na perdição, né? Que é o chamado diabo, capeta, Beelzebul, o nome que vocês quiserem dar. A doutrina espírita não trabalha com isso. Agora, todos nós, para mais ou para menos, pensamos positivo ou pensamos negativo. Então, do mesmo jeito que aqui, se eu corro o risco de sair ali na rua quando eu estiver caminhando, algum irmão ainda muito apegado à matéria vir furtar meu celular, quer dizer, ele está tomando algo que não lhe pertence. No plano espiritual existem aqueles que vibram da mesma forma e pensam da mesma forma. E eu tenho, da mesma forma que aqui eu tenho métodos de me prevenir em relação a isso, enquanto ser espiritual que sou, também tenho da mesma forma. E no fundo começo a entender que quem está certo, quem está, não é questão de certo ou errado, mas quem está mais próximo de Deus, filosoficamente falando, sou eu, que não vou lá tirar o celular que é do outro. Eu conquisto o meu de forma adequada, de forma através do trabalho que eu faço, enfim. E aí, a partir disso, eu começo a abrir meu leque e vejo que, na verdade, esses que erram na lei de Deus, na verdade, não erram porque querem. Eles erram porque eles ainda não encontraram a luz. Eles erram porque ainda não tiveram condições. Ignorância.
que é a chamada ignorância, não tiveram condições de chegar até lá. Rapidamente também conto, nos bate-papos que a gente faz, da história de jogar o papel no chão. Eu muitas vezes jogava papel no chão, sempre joguei papel no chão, porque eu achava, não tem problema, porque eu vi outras pessoas jogando, achava que não tinha problema nenhum. Aí eu comecei a receber informações, lendo, estudando, vídeos, livros, palestras, e o pessoal, os ecologistas, os irmãos ecologistas começaram a me explicar, não adianta você jogar no chão o lixo, você mora no planeta, você não mora na sua casa especificamente, no seu carro. Então quando eu vejo alguém jogando do carro para fora, do dentro do carro, abre a janela e joga o papel no chão, o que ele é? Eu estou jogando para fora, jogando fora, né? Qual que é o termo? Estou jogando fora. Você não está jogando fora, você está apenas colocando mais longe de você geograficamente, mas na verdade o que acontecer lá no Oriente, lá na Oceania, por exemplo, ecologicamente vai refletir de você. Então é muito mais racional, lógico, que nós juntemos todo esse descarte, esse lixo, e colocamos em locais adequados e começamos a monitorar isso para que isso não influencie na vida de todo mundo. Então o conceito de jogar o papel no chão eu já joguei muito. Aí um dia alguém me fez crescer nesse sentido. Aprendeu, né? Eu li, alguém me falou, eu assisti, e a partir de então eu não jogo mais papel no chão, porque eu aprendi que aquilo não é maléfico só para mim, é maléfico para todo mundo. E aí, quando eu vejo alguém jogar papel no chão, o que eu falo? Não falo nada. Eu rezo e peço a Deus, que coloque aquela pessoa no mesmo estágio que eu estou em relação a isso, para que ele aprenda. Então, assim, a doutrina espírita me explica muito isso. Grau de evolução de cada um, que Chico Xavier falava, né? Que nós devemos respeitar o grau de evolução alheia, porque os grandes atritos ocorrem a partir do momento que eu acho que todos nós estamos preparados no mesmo ponto. Então eu passo a exigir dentro do meu ambiente, da minha casa, da minha esposa, do meu filho, uma paciência que eu já adquiri em razão de minha meditação, em razão do meu estudo, em razão da minha filosofia, e eu acho que eles têm que ser pacientes como eu sou. Mas eu esqueço que um dia eu fui impaciente como eles, que eu fui impaciente com meu pai e com a minha mãe, e eu, por estar um pouco mais acima, né, entre aspas aqui, muito entre aspas esse acima, nesse degrau evolutivo, eu tenho que olhar para quem está abaixo e ter a fraternidade, a compaixão de esperar ele chegar no mesmo degrau que eu estou. Aproveitando, Carlos, você tem algum episódio, alguma passagem espírita interessante para contar para a gente? Olha, eu sou relativamente novo de doutrina, igual eu falei, ano que vem completo 20 anos de doutrina espírita, né? Desconsiderando lá a minha infância, né? Que era a participação mais passiva. Mas eu tenho um episódio muito interessante que aconteceu no Congresso Espírita de Uberlândia, no ano de 2020, antes da pandemia. Acho que era o 5º Congresso Espírita de Uberlândia. E aí a gente estava, inclusive eu estava captando áudio aqui para a Rádio Defran, já no projeto novo da Rádio Defran, que a gente tem na estrada com a Rádio Defran. Aliás, já fica o convite para todo mundo ouvir, está lá no Idefran Vídeos. E aí como é que funciona esse projeto? Nesses eventos espíritas que eu vou, tem esse pessoal mais conhecido de expressão nacional, a gente vai lá colher depoimento deles, participar de entrevistas coletivas. E nesse de Uberlândia, tinha Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinger, tinha Jorge Alahá, Carlos Campetti, e tinha o André Trigueiro, que a gente conhece bem, que gosta de falar, um profissional da comunicação. O André, você pergunta como é que vai ser o dia, você fica 4 horas do lado dele, que ele emenda um assunto no outro, de forma lógica, um profissional da comunicação. Um bom comunicador. Muito, muito bom comunicador. E aí, como é que funcionava? Eu estava, então, captando o áudio aqui para a Rádio Idefran. E aí tinha uma sala específica voltada para a imprensa. E como é que funcionava? O palestrante vinha, atendia a gente no horário pré-agendado, depois já vinha outro. Então tinha uma escala, uma ordem. Só que o André Trigueiro fala muito. Fala bem e fala muito. E aí ele começou a falar e ele atrasou todo o cronograma. Aí o responsável pela sala chegou para mim e falou: Carlos, nós estamos atrasados em relação ao tempo, o André está falando muito aí. O senhor começou a captação de áudio, não tem imagem, você não quer captar o próximo palestrante lá fora? A gente estava no shopping Uberlândia, né? E especificamente no centro de convenções, e tem um hotel ali do lado. E dentro do centro de convenções do shopping lá. E eu falei: não, sem problema, o próximo é o Jorge Alahá. Não, beleza, eu gravo com o Alahá lá, ele tá chegando aí, você já combina com ele. Eu falei: Alahá, vamos gravar lá no lobby do hotel, tal, ali, a gente arruma um cantinho. Começamos a conversar lá. E eu comecei a conversar com ele, entrevistá-lo, na verdade, né? Jorge Alahá, qual a importância de se ler as obras básicas da doutrina espírita? Por que Allan Kardec não faz parte do mainstream dos filósofos, né, da academia? O que a gente tem que pensar em termos de por que temos ele trabalha no IBGE especificamente, Jorge Alahá, porque nós temos poucas pessoas que se autodeclaram espírita. Ele explicou, etc. Conversa vai, conversa vem. E aí eu perguntei para ele sobre questão política.
Antes de eu perguntar para ele sobre questão política, uma senhora que estava passando, era um ambiente onde tinha transeuntes, né? Tinha pessoas que passavam e que inclusive estavam participando do congresso. Uma senhora veio, viu a gente, sentou do lado e começou a assistir a entrevista. E eu perguntando para ele sobre esses vários assuntos, aí eu fiz uma pergunta para ele sobre política. Era ano 2020, eleições municipais. Falei, Jorge Larra, o espírita eleitor tem que procurar o que num candidato? Aquele que vai votar é espírito. O que ele tem que pensar quando ele vai escolher um candidato para prefeito, para vereador? E aí ele fez uma grande resposta, inclusive está aí nos arquivos da Rádio Defran, a gente vai veicular isso logo logo. E aí ele explicou, o espírita, antes de qualquer coisa de ser de esquerda ou de direita, ele é a favor da vida. Então, se houver uma manifestação da direita em favor da pena de morte, o espírita é contra. Se houver uma manifestação da esquerda em favor do aborto, o espírita é contra. Todas as leis estão lá no livro dos espíritos, leis morais, lei de sociedade, está tudo explicado lá. Jesus, cristianismo, a importância disso, perdão, amor ao próximo. E falou a respeito, é aquele que é espírito, que quer ser candidato, tem que pensar nisso, a importância de se pensar coletivamente, de se fazer isso, de fazer assado. E essa senhora estava assistindo a palestra, a entrevista, começou a chorar, do nada. E eu e ele não entendemos, a gente estava gravando, né, não interrompemos, olhamos para ela chorando. Eu fiz mais uma outra pergunta para ele e tal, conversa vai, conversa vai, beleza, acabou a entrevista. E aí, olhando para ela, falou assim, por que a senhora está chorando? Ela falou, não, é o seguinte, eu estou aqui participando do congresso, eu estava lá na conferência principal, no salão principal, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que sair de lá e tinha que andar. Nunca tinha vindo para esses lados aqui e tal, cheguei aqui, viu ela, conheço, sentei aqui para assistir para ouvir o que vocês estavam conversando. E aí vi que vocês estavam conversando sobre questões de espiritismo. E aí ele fez uma pergunta, você fez uma pergunta sobre político, ela respondeu muito bem. E o meu dilema é justamente esse hoje. Eu sou espírita, sou pré-candidata a prefeita numa cidade do interior de Minas. E a minha dúvida é se eu devo entrar ou não na política. Eu tenho muito medo de errar. E tudo aquilo que eu procurei, que eu estudei, que eu estava esperando de resposta, o Elahá disse para você aqui na sua entrevista. Isso mostra o quê? Eu sempre ouvi aquela palavra, né, aquela frase, o acaso não existe, o acaso não existe, o acaso não existe. E aí aconteceu comigo, o acaso não existe. Essa senhora, aí, para a gente entender a espiritualidade de certa forma, né, o anjo guardião dela, organizou tudo, até aproveitou o contexto do atraso da pergunta, pegou eu como instrumento, ela como instrumento e colocou próximo daquela senhora em razão das orações que ela fez para que ela recebesse a mensagem daquela forma. Então, essa é uma passagem que me marcou muito. Muito interessante. Carlos, nas histórias em quadrinhos, existe um gênio da lâmpada que realiza desejos. Se o gênio da lâmpada aparecesse, você pudesse fazer somente um pedido, qual seria, Carlos? Nascesse meus cabelos ou não? Não, isso não dá, né? Não, você é bonito assim mesmo, não tem seria problema. Muito vaidade da minha parte, né? É moda. Não, é claro que assim, eu dou uma importância muito grande. Primeira coisa, eu não poderia pedir que todos nós fôssemos, né? A partir daquele momento, perfeitos. Porque não haveria mérito nosso, né? E a gente pensar, né? O bom da doutrina espírita é isso, que faz você pensar. Por que Deus não criou, então, a dona Nara Carlone, o Eurípides Carvalho, o Carlos Gimenez, já perfeitos? Por que Ele deu a oportunidade da gente crescer? Para que houvesse o nosso mérito. Porque se a gente for pensar, Deus poderia ter criado todo mundo já, na nossa gradação espírita. Prontinho. Já espíritos o quê? Espíritos celestes, como Jesus lá. Por que Ele não fez isso? A gente fica se questionando, não, para que houvesse o nosso mérito, para que houvesse a nossa participação. Então, assim, nesse sentido de haver crescimento pessoal, eu acho que é algo que funcionaria muito bem. Aí é onde eu entro na brincadeira para dizer que se eu encontrasse o gênio, eu pediria o quê? Um plano vitalício, gratuito de terapia. Quem fez, e eu tive que fazer, na marra, porque fui abençoado pela depressão no ano de 2011, 2012, leve, mas tive. E tive um contato muito íntimo comigo mesmo a partir dessa depressão. Estudei muito a partir de então, cresci muito a partir de então. E até em relação a isso, conto uma historinha também que eu conto nas minhas palestras, que eu estava lá na cadeira, no divã do terapeuta, reclamando da vida, obviamente falando que as pessoas são muito mesquinhas, que fulano fez isso, fulano faz aquilo, pisou na bola comigo. Aí o meu terapeuta disse para mim, Carlos, você sabe por que você se frustra com as pessoas? Por que você se entristece com as pessoas? Eu falei, não sei, nunca pensei nisso. Ele falou, você se entristece com as pessoas, cara, porque você acha que você é perfeito.
Falou só até aí. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas o que tem a ver o fato de me achar perfeito e as outras pessoas me frustrarem, né? Causarem frustração em mim? E aí, desenvolvendo, obviamente, o raciocínio, a gente projeta no outro uma perfeição que a gente acha que a gente existe em nós. Então, quando eu peço algo para alguém e não sou atendido, eu me frustro, porque eu não esperava que a dona Nara fosse falar não para mim. Mas na minha cabeça é porque eu nunca falei não para ninguém. Eu não falo não para ninguém, eu atendo todo mundo que me procura. Então, na minha cabeça, errônea, diga-se de passagem, de que eu atendo a todos, quando alguém não me atende, eu me frustro. Porque eu acho que todo mundo atende como eu atendo. Aí eu começo a enxergar que eu nem sempre atendo todo mundo. E aquela situação específica, eu tive aquele não porque ela quis, mas porque uma situação específica naquele momento tinha que ser o não. E às vezes o não faz a gente crescer. Então, quando alguém dentro do meu ambiente, quando a minha esposa não é paciente comigo, eu me frustro porque eu acho que eu sou paciente com ela. Mas nem sempre eu sou paciente com a minha esposa. Quando meu filho não segue a minha orientação, quando ele não faz aquilo que eu acho que ele deve fazer, eu me frustro. Porque eu parto do pressuposto que eu sei o que é melhor para ele. E esqueço que quando eu era jovem como meu filho, eu não fazia da mesma forma que meus pais esperavam, pediam para eu fazer. Então, para entrar na brincadeira, eu pediria gentilmente ao gênio da lâmpada que ele me desse um plano vitalício gratuito de terapia para que eu crescesse enquanto pessoa. Porque crescendo enquanto pessoa, né, segurando essas amarras que a gente tem, essas fobias psicológicas, a gente vai se tornar um pouquinho melhor. Tornando um pouquinho melhor, a gente está cumprindo a nossa missão aqui no planeta Terra. Eu já seria egoísta. Eu queria ser uma grande cantora. Aguenta. Mas não tem gênio, então vamos seguir, né? Aproveitando a brincadeira e pensando rápido, um filme ou série que te marcou e você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Olha, eu recebi uma indicação até do blog do Orson Peter Carrara, né? Fica a dica aí também já para você acessar. Coloca lá Orson Peter Carrara blog, ele tem postagens muito interessantes. Houve uma indicação, acho que nem foi dele, foi de outro irmão, a respeito de uma série chamada This Is Us, que está lá no Prime Video, na Amazon. This Is Us, uma tradução livre, Esse Somos Nós. E aí, sem dar um spoiler, mas já dando um spoiler, trata de uma família que tem 3 filhos, são trigêmeos, só que um dos filhos, eles não é filho biológico. Ele tem a mesma idade, nasceu no mesmo dia, mas ele foi deixado num corpo de bombeiros. Aí essa família que estava esperando um trigêmeos, um dos bebês falecem, né, desencarnam. E aí esse pai que já estava esperando 3, tudo pronto, pegou esse bebê que estava sem pai. E as coisas começam a desenvolver, e aí mostra relações familiares, onde a gente acha que todo mundo vive num mundo perfeito, né? Que às vezes as situações pelas quais você acontece contigo, acontece com todo mundo. É muito próxima essa série do que a gente vive, viu, Carlos? Situações de insegurança, situações de incerteza, situações de vaidade, situações de coletividade. E aí, através disso, né, de uma forma poetizada, evidentemente, a gente começa a assistir e se identificar, como disse a dona Nara. Então fica a dica aí. Eu tenho assistindo ainda ela, não terminamos, mas lá em casa a família toda assiste, chama This Is Us, na Amazon Prime, na Prime Video da Amazon. Carlos, se nós pudéssemos voltar no tempo, que fato da história da humanidade você gostaria de presenciar? Allan Kardec, quando foi apresentado a doutrina espírita, ele no primeiro momento, ele não foi como um estudioso que queria, de certa forma, codificar uma doutrina religiosa. Ele foi como desconfiado que era, cético que era, para derrubar algo que existia na concepção dele até então de fraudulento, de enganoso, de estelionato. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria achar o instante exato no qual Allan Kardec virou a chave. Porque ele foi para desmistificar algo, para revelar uma fraude, né? Então, assim, eu vou provar que isso aí não existe, que isso aí, essas mesas, existe algum truque, que essas mesas aí girantes, essas mesas que emitem esse som, existe alguma manipulação, existe uma explicação física e lógica para isso, eu vou provar isso para vocês. Ele foi com esse intuito. E começou a investigar, participar, e aí um dia ele virou a chave, evidentemente, falou, não, eu não estou na frente de algo do engodo, eu estou diante de algo sobrenatural, estou
além daquilo que a gente pode explicar de forma até agora. E aí, então eu queria achar esse ponto exato, tá do lado dele especificamente quando ele chegou a essa conclusão. Evidentemente que às vezes ele pode ter ido e voltado, né? Porque nem sempre é água, ferro, ferro, né? Mas então ele falou, será que não é? Mas um dia ele bateu o martelo e falou, não, a partir de agora eu realmente acredito que seja algo além. Tem uma comunicação no Obras Póstumas que ele fala assim, na primeira reunião que eu fui, eu saí de lá, eu fui com dúvidas que ele tinha, né? Eu saí de lá com mais dúvidas ainda. Exato. Diante do que eu presenciei. Exato. Então, esse momento realmente é grandioso, muito bom. Carlos, por uma questão de tempo, a gente não tem todo o tempo assim, então vamos lá, a nossa última pergunta de hoje. Para você, o que é a vida? Eu que fiz tanto essa pergunta lá no Roda Viva, né? Agora é para você, Carlos. Ouvi tanto pelo Abujan e pelo meu conterrâneo Marcelo Taz lá no Provoca da TV Cultura. Pois é, agora responde. Sou eu que respondo, né? Olha, a vida para mim é oportunidade, né? A gente pode aí fazer várias licenças poéticas, dizer que é um livro branco a ser escrito, que é um carro um mar a ser navegado, né? Mas a vida é a oportunidade que Deus escolheu, e essa vida que a gente, obviamente, vida, a gente não pode ficar só no conceito material, existe o conceito espiritual da coisa. É a oportunidade que Deus, esse ser que nós ainda não temos condições plenas de compreender em razão da nossa limitação filosófica, religiosa, espiritual, porque a gente fala Deus, mas a gente tem que pensar algo, a gente tem que ter uma concretude, a gente imagina algo, alguém, né? A doutrina espírita já mostrou pra gente que não é esse ser, essa energia, enfim, essa força que nos dá a oportunidade para que eu seja um pouquinho melhor a cada dia e que eu trilhe o caminho do amor através dos exemplos que ele mandou para nós. Jesus Cristo, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Carlos de Mendes. Carlos de Mendes não, esses aí vocês podem cortar. Divaldo Ferreira Franco e tantos outros aí. Mas enfim, a vida sempre é algo a ser feito, algo a ser conquistado. Nunca é algo pronto. Nunca é algo pronto que a gente imaginar, porque a gente é muito preocupado de fechar, que é assim, a situação é assim, nunca é assim. Está sempre aberto em nossas sensações e cada um escolhe a forma como quer. Uns querem ser mais leve, outros querem ser mais pesados. Uns necessitam serem mais rigorosos, outros já são mais soltos. E todos vão caminhando, cada um à sua forma, cada um ao seu jeito, cada um ao seu estilo. E aí, lembrando Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A escolha é sua. E aí, voltando lá, uma das primeiras perguntas, né? Qual a lição mais bela da doutrina espírita? Por que eu ainda sou espírita? É por causa disso. Porque eu tenho a oportunidade de navegar diante das minhas deficiências, das minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo buscando maximizar as minhas virtudes, para que um dia a gente possa ser feliz, não a felicidade material, mas aquela felicidade plena que a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Carlos, agradecemos muito, ficamos muito felizes com esse bate-papo descontraído e profundo que tivemos. Esperamos contar com você em outras vezes aqui no Sementeira Cristã. Claro, nós que somos vizinhos de programas, né? Eu estou na grade do sábado, vocês estão na grade do domingo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, a todos os ouvintes da Rádio Idefran, pessoal que assiste a gente aí e ouve. Eu só tenho a agradecer e faço votos para que esse programa, que está tanto tempo no ar, continue cada vez mais forte, cada vez mais presente, irradiando essas sensações, essas lições, essas reflexões tão importantes que vocês sempre fizeram e fazem. Que Deus continue abençoando a todos nós. No momento musical, vamos ouvir o coral da Mocidade Espírita Renata Florencio, de Conquista, Minas Gerais. Composição de Abadia Amorim Líriques, A Vida é Bela. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração, divisa ao longe e conta a beleza, a natureza, sublime perfeição. Não
Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Encerrando o Sementeira Cristã, vamos ouvir o poema. Uma carta, um olhar, uma palavra boa, uma frase de paz que serena e abençoa. Leve prato de sopa ou um simples pão podem livrar alguém de cair na exaustão. Antigo cobertor atirado ao vazio aquece o enfermo pobre esquecido no frio. Uma peça de roupa remendada talvez seja o agasalho ao viajor da estrada. Meio litro de leite à viúva sem nome ampara-lhe o filhinho a esmurecer de fome. Todas essas doações supostas pequeninas são serviços do bem nas paragens divinas, são flores da fé viva a derramarem luz, revelando o fulgor do reino de Jesus. Prezados ouvintes, agradecemos a atenção e estejam conosco no Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas. Ouçam pelo canal YouTube e Rádio Idefran. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.